Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aí de times e histórias, dessa vez falando tudo o que aconteceu na Série A2 e também na Série A3 do Campeonato Paulista de Futebol. Então, sem mais demoras, vamos aos jogos. Vamos lá então, primeiro jogo da Série A2, São Caetano contra Lemense. Começamos então com este jogo no sábado, bem sem graça, 0-0, menos de 400 pessoas compareceram ao Anacleto Campanella para assistir esta partida, empate sem gols entre São Caetano e Lemense. Então vamos para o próximo jogo, Primavera e Portuguesa Santista, jogo entre duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Também no sábado, lá em Indaiatuba, foi esse jogo. O único gol aí da partida foi marcado por Alexandro, ele mesmo, aquele Alexandro, aos 18 minutos do primeiro tempo, batendo pênalti. Este resultado deixa a Santista numa situação bem delicada na tabela de classificação. Já já veremos aí como ficou essa classificação atualizada da Série A2. Partindo para o próximo jogo, 15 de Piracicaba contra Oeste, e olha, o 15 perdeu dentro de casa de maneira incrível. Esse jogo aconteceu então lá no sábado em Piracicaba. O Rubrão saiu na frente com Léo Ceará de cabeça aos 24 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, Luan Bueno empatou para o time da casa aos 11 minutos. Mas, aos 46 minutos do segundo tempo, numa falha grotesca do zagueiro Sandoval do 15, o Oeste aproveitou e marcou com Popó. Final de partida, Oeste 2, 15 de Piracicaba 1. Continuamos com Monte Azul e Taubaté. Agora os jogos de domingo, tá? Esses jogos já de domingo. Com 1 minuto de jogo, o Taubaté marcou com Bochecha de cabeça. O Monte Azul empatou ainda no primeiro tempo, aos 40, com Alan Kalberg, e ficou assim. No segundo tempo, ninguém marcou. Final de jogo, Monte Azul 1, Taubaté também 1. Virando a página aqui para mostrar os jogos restantes aí dessa 8ª rodada da Série A2. E olha que jogão, Juventus e Audax, jogo movimentado na Rua Javari, e o Audax foi audacioso e venceu. José Romário fez 1-0 para o Audax aos 30 minutos do primeiro tempo, e esse foi o placar aí da primeira etapa. Já no segundo tempo, aos 5, Rômulo Costa empatou para o Juventus. Aos 27, Cleiton fez 2-1 para o Audax. 4 minutinhos depois, aos 31, o Audax fez o terceiro com Marreta, e aos 43, Masson diminuiu para o moleque travesso, mas ficou nisso. Juventus 2, Audax 3. Bela vitória aí do Audax, que realmente estava precisando dessa vitória. Continuando agora, ó, Linense e Portuguesa de Desporto, duelo entre os primeiros colocados aí do campeonato, jogo quente em todos os sentidos na cidade de Lins. O time da casa teve o seu jogador Tássio expulso aos 10 minutos do primeiro tempo por dar uma cotovelada. E a Lusa marcou aos 48 minutos ainda do primeiro tempo com Daniel Paulista. Final do primeiro tempo, portanto, Portuguesa 1, Linense 0. No segundo tempo, a Lusa, mesmo com um jogador a mais, não conseguiu ampliar e acabou levando o empate aos 40. Gol marcado por Ronaldo, empatando heroicamente para o time do Linense. Final 1-1. Vamos completando aqui com RB Brasil e São Bento, lá em Bragança Paulista. O Touro abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo com Guilherme Santos, mas o São Bento empatou no segundo tempo aos 12 minutos com Douglas Mendes, e ficou nisso, empate entre RB Brasil e São Bento 1-1. E agora, o último jogo aí da rodada, ó.
Veloclube contra Rio Claro e tivemos mais um empate então com um gol. Foi no clássico aí de Rio Claro. O Rio Claro abriu o placar aos 9 minutos do segundo tempo com o Thiago e estava caminhando para a vitória quando sofreu o empate aos 50 minutos, último lance da partida. Já no apagar das luzes aí, o Velo empatou com Léo Gobo de cabeça, tudo igual, 1-1 no clássico de Rio Claro. Portanto, esses os jogos aí da 8ª rodada da Série A2. Vamos para a classificação. E aí está a classificação da Série A2. A Luz é líder, 20 pontos ganhos. O Oeste em segundo com 16 pontos, tem um jogo a mais. O Linense em terceiro com 15. Lemense em quarto com 14. Juventus em quinto agora com 13. Veloclube em sexto com 13. 15 de Piracicaba ainda na sétima colocação com 12 pontos. E o São Caetano com 11 pontos na 8ª colocação. Essas seriam as equipes classificadas se o campeonato terminasse hoje. Seriam as equipes classificadas para a segunda fase. Vamos virar aqui a página, ó. Na 9ª colocação, coladinho ali o São Bento também com 11 pontos. Em 10º lugar o Rio Claro com 9. Em 11º o Monte Azul com 8 pontos e um jogo a mais. Depois em 12º Taubaté com 7. Primavera vem depois também com 7. O Audax conseguiu aí chegar na 14ª colocação, saiu, né, da zona do rebaixamento. Agora o Audax tem 6 pontos, primeira vitória no campeonato aí nessa rodada. A Portuguesa Santista continua muito mal na penúltima colocação com 5 pontos e o RB Brasil, pior ainda, com apenas 3 pontos na última colocação. Portuguesa Santista e RB Brasil ainda não venceram depois de 8 rodadas aí desse Paulistão da Série A2. Agora os gols, tivemos 125 gols já marcados em 65 jogos, uma média aí de 1,92 gols por jogo, e o curioso é que os mandantes marcaram apenas um gol a mais que os visitantes aí, 63 contra 62, hein? Muito interessante esse número aí. Os visitantes estão mandando bem aí na Série A2. Continuando aqui, a Portuguesa é a equipe que mais marcou gols, 15 gols, disparado aí o melhor ataque da competição. Já a outra Portuguesa, a Santista, é a equipe que menos marcou gols até aqui, apenas 2 golzinhos marcados em 8 jogos já realizados. E agora vamos falar da defesa, ó. A Portuguesa de Desportos também tem a melhor defesa, o melhor ataque e a melhor defesa, realmente faz ótima campanha aí a Lusa nessa Série A2, sofreu apenas 2 gols, depois Linense, Oeste e São Bento sofreram 4 gols até agora, e a pior defesa é a do Audax, que tomou 14 gols nesta Série A2, depois Taubaté e RB Brasil vem aí como outras piores defesas do campeonato também. E agora a próxima rodada, a 9ª rodada, mas já tem placar ali, amigo torcedor. Oeste 2, Monte Azul 0. Não é erro não, é que realmente esse jogo já aconteceu, válido pela 9ª rodada. Esse jogo aconteceu antes mesmo da primeira rodada da Série A2, tá? Começou antes de começar o campeonato, foi realizado esse jogo aí, porque o Oeste vai participar da Copa do Brasil nessa semana, então foi adiantado esse jogo, por isso que o Oeste e Monte Azul tem um jogo a mais. Na ocasião, o Oeste venceu o Monte Azul por 2-0, agora, depois dessa rodada, vai ficar todo mundo com 9 jogos, todos com o mesmo número de jogos. Portanto, Oeste e Monte Azul já jogaram lá no dia 23 de janeiro, Juventus e Veloclube jogam agora no dia 23 de fevereiro, todos esses jogos na quarta-feira. Audax recebe o Primavera, Rio Claro recebe o Linense, virando aqui RB Brasil contra São Caetano, São Bento recebe o Lemense, Portuguesa de Desportos contra 15 de Piracicaba e a Santista recebendo a equipe do Taubaté. Olha só então, amigo torcedor, Série A2 passado a limpo para vocês.
8 rodadas completas aí, muito legal tá essa Série A2. E agora vamos virar a página e vamos para a Série A3, a terceira divisão do Campeonato Paulista de Futebol. Então vamos embora. Primeiro jogo aí da Série A3 já é um jogo com muitos gols. Olha só, Desportivo Brasil contra Matonense. Já começamos aí com um jogo incrível lá na cidade de Porto Feliz. No sábado foi esse jogo e o Lanterna Desportivo Brasil começou perdendo por 2-0 no primeiro tempo. Gols de Marquinhos a 1 minuto de jogo e de João Gabriel cobrando pênalti aos 45. E o primeiro tempo terminou então 2-0 para a Matonense. Só que no segundo tempo, amigo torcedor, o Desportivo foi para cima, Gilberto diminuiu aos 4, o Alisson Bahia empatou aos 30, o Alisson Bahia virou aos 37, Lucas Lima fez o quarto aos 39 e Gilberto novamente marcou nos acréscimos, fechando o placar em 5-2 para o Desportivo Brasil, primeira vitória aí do Desportivo na Série A3 de 2022, saindo então da zona de rebaixamento. A gente já vai ver a tabela de classificação. Próxima partida aqui, ó, Nacional contra Sertãozinho, jogo lá em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon. O time da casa jogou melhor, mas não achou o caminho do gol e foi penalizado com gol aos 44 minutos do segundo tempo, marcado por Lucas Formiga. Vitória importante do Sertãozinho e o Nacional amarga aí a parte de baixo da tabela, tá na zona de rebaixamento. Na verdade, o Nacional tá em último lugar, a gente já vai ver essa tabela de classificação aí. O time que estava crescendo no campeonato começou muito mal, começou com 4 derrotas, estava crescendo e agora perde de maneira dramática dentro de casa aí. Ficou muito complicado a situação do Nacional. Mas seguimos com o próximo jogo, Olímpia e Comercial. Também nada bom aí para a equipe do Olímpia. O Comercial definitivamente quer brigar aí pela liderança do campeonato. Venceu mais uma, desta vez fora de casa, lá em Olímpia. Também no sábado foi esse jogo. Thiago Moura abriu o placar para o Comercial aos 14 minutos do primeiro tempo. O Galo Azul conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, aos 44, com o Romão. No segundo tempo, logo aos 2 minutos, Gabriel Tota fez o segundo do Comercial e aos 16, Adriano Luiz marcou o terceiro. Final de jogo, Olímpia 1, Comercial 3. Essa foi a terceira derrota seguida do Olímpia, que agora está na zona de rebaixamento. Próxima partida, União Suzano e Capivariano. Olha só, mais um time vencendo fora de casa nessa rodada. Jogo também no sábado lá em Suzano. Mais uma vitória incrível do Capivariano, a terceira seguida. O União até jogou melhor, mas acabou perdendo a invencibilidade no campeonato. O gol do jogo foi marcado por Yuri de pênalti aos 46 minutos do primeiro tempo. Portanto, Capivariano 1, União Suzano 0. Vamos virar então a página para os próximos jogos. Noroeste e Marília, clássico regional, lá no Alfredo de Castilho em Bauru. Jogo também no sábado, só que ninguém balançou as redes. Foi a estreia do técnico Guilherme Alves no comando do MAC. O Guilherme, aquele mesmo que jogou no Corinthians, no Atlético Mineiro, também ele já havia treinado Marília no ano passado e voltou agora. Final então lá em Bauru, 0-0. Próxima partida, São José contra Barretos. Este jogo foi ainda no sábado lá em São José dos Campos e a Águia do Vale se reencontrou com a vitória depois de 2 derrotas. O único gol do jogo foi marcado aos 10 minutos do primeiro tempo por Pedrinho. São José 1, Barretos 0. Vamos para a próxima partida, Votuporanguense e São Bernardo. Olha só, bom jogo lá na cidade de Votuporanga. Esse jogo já foi no domingo pela manhã. O time da casa saiu na frente, mas acabou levando a virada no final da partida. O gol do Cave foi marcado aos 40 do primeiro tempo com Marlon.
mas no segundo tempo o Cachorrão foi para cima, empatou aos 22 com Chuck, deixou tudo igual e aos 48 Rafael marcou o gol da vitória do São Bernardo no finzinho da partida, lá numa jogada de escanteio. Rafael pôs o São Bernardo para mais uma vitória, o time lidera o campeonato e é o único invicto da competição. E mais um jogo, agora sim, Bandeirante e Rio Preto, fechando então esta rodada da Série A3, lá em Birigui o Bandeirante reencontrou a vitória, vencendo o time do Rio Preto por 2-0. O primeiro gol foi de Gabriel Rapchan, aos 10 minutos de jogo, e aos 36 do segundo tempo, Patrick Alan ampliou para o time da casa. Final de jogo em Birigui, Bandeirante 2, Rio Preto 0. Vamos ver então como ficou a classificação da A3. Daí, Comercial e São Bernardo lideram com 15 pontos. O Comercial tem um gol de saldo aí melhor que o São Bernardo, por isso aparece em primeiro lugar. O Noroeste em terceiro com 14. Capivariano chegou na quarta colocação com 12, mesma pontuação do São José e do União Suzano, que vem logo atrás. Em sétimo, Marília com 11. Em oitavo lugar, o Rio Preto ainda está na zona de classificação com 10 pontos. Essas então seriam as equipes classificadas para a segunda fase se o campeonato terminasse hoje. Virando a página aqui, nós temos a Votuporanguense em nono lugar com 8 pontos, o Bandeirante em décimo também com 8 e o Sertãozinho em 11º também com 8 pontos. Na 12ª colocação, o Barretos com 7, Matonense caiu para 13º lugar também com 7 pontos. Em 14º, o Desportivo Brasil agora não está mais na zona de rebaixamento, mas ainda está mal, está com 5 pontos. O Olímpia é o penúltimo colocado agora com 5 pontos, pela primeira vez aparece aí na zona de rebaixamento. E o Nacional amarga a última colocação na tabela com apenas 4 pontos ganhos até aqui. Vamos então aos números da Série A3, 116 gols em 56 jogos, uma média aí de 2,07 gols por jogo. O melhor ataque é o do Comercial, que já marcou 14 gols, seguido de Capivariano, Matonense e São Bernardo, que já marcaram 10 gols. O pior ataque são 4 equipes, Barretos, Nacional, Olímpia e Sertãozinho, que só marcaram 4 gols até aqui. Agora vamos falar das defesas, ó. A melhor defesa, Noroeste e São Bernardo, que só tomaram 4 gols até aqui. E a pior defesa disparado, a defesa da Matonense, que já tomou 15 gols, seguido do Desportivo Brasil, segunda pior defesa do campeonato, com 10 gols tomados até o momento. E agora a próxima rodada, a 8ª rodada da Série A3, todos os jogos na próxima quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Capivariano recebe o Bandeirante, esse jogo vai ser lá na cidade de Porto Feliz, onde o Capivariano manda os seus jogos. São Bernardo recebe o São José, Rio Preto recebe o Noroeste e a Matonense pega a equipe do Olímpia. Virando aqui, Comercial joga em casa com União Suzano, Sertãozinho contra Desportivo Brasil, Marília recebendo a Votuporanguense e o Barretos fechando aí essa rodada, recebendo a equipe do Nacional, as duas equipes numa situação bem complicada. Tá aí então, amigo torcedor, demorou um pouquinho, mas tá aí o vídeo completo com tudo o que aconteceu então na Série A2 e na Série A3. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo aí no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, amigo torcedor, faça parte do nosso time. E é lógico, você é sempre bem-vindo para fazer comentários aí no canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo episódio.